Bem, estamos aqui novamente para mais um estudo do livro de Provérbios, capítulo 2. E na nossa última lição nós vimos os versículos 1 e 2. Mas antes de passarmos para o versículo 3, há algo que me chamou a minha atenção. Logo antes de começar a filmar aqui, eu queria dar uma olhada rápida, mas antes de fazermos isso, vamos ler o capítulo 2, versículos 1 até o 11. Aí você pode me dizer, Brother Paul, você vai ler esse texto toda vez? Sim, eu vou. Eis que, por quê? Esse texto é mais importante do que qualquer coisa que eu possa dizer sobre isso. Então, se continuarmos lendo esse texto várias vezes, você vai ganhar muito com isso e você precisa aprender a ouvir a leitura das Escrituras. É o que nós fazemos na igreja todos os domingos. Há uma leitura pública das Escrituras por vezes, é um capítulo, 2 capítulos, e nós queremos ensinar as pessoas, ensinarem seus filhos a ouvir e a ouvir bem. Ok, Provérbios capítulo 2 e versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. São promessas, muitas promessas, mas lembre-se que estamos falando de condições. Neste caso, Deus está nos dando algumas condições. Essas promessas se tornarão cada vez maiores, uma realidade maior na nossa vida, na medida em que nós estudamos a sua palavra e que nós clamamos por ajuda. Então vamos fazer isso. Agora vamos orar. Pai, muito obrigado por sua palavra. Obrigado por sua paciência, por nos trazer uma comunhão com o Senhor. Senhor, eu oro, por favor, nos dê o presente do temor do Senhor, de uma forma profunda, com muita reverência por Ti. Com esses jovens que estão ouvindo, assistindo este vídeo, por favor, Senhor, neste mundo de confusão e um mundo que parece não saber nada sobre razão ou lógica, ou moralidade, ou verdade. Que eles ponham os pés no Senhor, na rocha sólida. Nos ajude eles, em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, estávamos falando antes, logo antes de terminarmos o último vídeo, que estávamos falando sobre como os mandamentos não são apenas Deus nos dizendo o que fazer e não fazer, mas dentro daqueles mandamentos é encontrada uma grande sabedoria, não apenas que nos protege do mal, mas também bem vai nos prosperar conosco, assim. E há uma passagem que me veio à mente em Salmos 119, versículo 98, diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. E de novo, podemos ver que dentro desses mandamentos a grande sabedoria, e essa sabedoria nos beneficia. Os mandamentos de Deus não são dados para o nosso benefício. Eu estou cansado de ouvir tantos pregadores que falam sobre a lei de Deus como se fosse algo negativo, algo ruim. A lei de Deus nunca é negativa, nunca é ruim. Ela é sempre boa, justa e santa. O problema é com o uso indevido da lei. Quando alguém tenta obter o direito diante de Deus, mantendo a lei, então isso se torna algo bem... É uma tarefa, se torna um escravo. Você não pode obedecer à lei por justiça. Você não pode ganhar uma posição correta perante a Deus por intermédio de um único. O único que fez isso foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que fez isso. Então ele morreu debaixo das penas que nós merecíamos por violar a lei. Então a salvação é pela fé. Mas uma vez que nós estamos seguros no amor
incondicional de Deus, da graça de Deus, podemos voltar aos mandamentos de Deus e usá-los adequadamente. Podemos usá-los de uma maneira que nos protege e que nos abençoe. E eu quero que nós olhemos apenas assim o Salmo 119 por um momento, porque isso vai ajudar. E lembre-se do meu objetivo. Meu objetivo é terminar os provérbios antes que eu morra. Mas a qualquer hora antes do ano 60. Mas, ao mesmo tempo, o nosso objetivo é aprender. Não é para fazer isso por causa de algum currículo. Ok. Veja Salmo 119. Veja... Antes de tudo, deixa eu mostrar quão práticos são os mandamentos de Deus. Veja o versículo 95, Salmo 119, versículo 95. Davi diz, os ímpios me espreitam para me destruir. Quero dizer, se houve um tempo para não estudar a sua Bíblia, parece que são tempos maus. Então, quando os tempos maus se aproximam de você e eles querem te machucar, te destruir, eles são maus. Mas olhe para o que Davi diz. Os maus tentam me destruir, mas eu atento para os seus testemunhos. Isso parece incomum. Você sabe, tem um exército inteiro lá fora que quer te destruir. Eu acho que você estaria correndo freneticamente. Davi disse, eu vou considerar os seus testemunhos. E o que ele está falando? Vou considerar o relato histórico da sua fidelidade, do seu poder, da sua grandeza. E isso vai acalmar o meu coração quando eu confiar no Senhor. Mas também respondendo corretamente perante essa situação, não de forma frenética, saindo por conta própria com a força do braço. Talvez Davi esteja pensando, você sabe, eu não matei Golias sozinho, eu não vou cuidar deste exército. Todo santo, todo patriarca, cada um, Davi pode estar pensando, antes de mim, os que não confiaram no Senhor foram derrotados, e todo mundo que confiava bem no Senhor, deu tudo certo, ok. Então veja, você vê como isso é prático? Você sabe, algumas pessoas dizem que hoje em dia o jovem é muito popular, tem uma mente divina. E isso não é uma terra boa. Isso é de fato, apenas anote isso, uma afirmação idiota. É uma afirmação idiota. Agora, existem pessoas super espirituais que não são uma terra boa. Mas as pessoas bíblicas que têm uma mente celestial são uma terra boa. Por uma questão de fato, podemos usar esse ditado e olhar do lado oposto. Existem pessoas que têm uma mente terrena e não são bons celestiais. Você conhece algumas das melhores coisas que já foram feitas neste planeta? Não apenas a construção de igrejas, mas a construção de escolas, orfanatos e hospitais foram realizadas por homens e mulheres que tinham grande fé em Deus e também um sólido conhecimento das Escrituras. Então agora, ele diz, olha o versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Agora você e eu podemos dizer que nós amamos a lei de Deus, mas a prova disso é a maneira como reagimos à lei de Deus. Se ignorarmos o dia todo, talvez não amamos tanto quanto pensamos. Talvez se houver outras coisas nessa terra que estão constantemente enchendo a nossa mente, então nós estamos bem, não estamos amando a Deus, a lei de Deus, e não estamos pensando na eternidade, mas estamos pensando nas coisas do tempo, e estamos amando as coisas deste tempo. Isso pode ser muito, muito perigoso. Por isso, seja muito humilde, cuidadoso quando você dizer, eu amo a lei de Deus. Porque alguém pode apenas dizer para você, prove, demonstre como você ama a lei de Deus. Versículo 98, os seus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Você sabe, a sabedoria pode ser usada nas escrituras do hebraico, sim, a palavra sabedoria pode ser usada nas escrituras tanto de uma maneira negativa quanto positiva. Houve um sentido em que Satanás era muito esperto, astuto e inteligente, mas a sabedoria também é algo muito positivo e saudável e cheio de integridade e utilidade. E aqui nós vemos que é muito, muito prático. As pessoas más não são necessariamente sábias. E com o tempo, elas serão moldadas e manipuladas e movidas por suas paixões más, em vez da sabedoria. E com o tempo, isso vai levar à autodestruição. Então, de um modo que uma pessoa piedosa não é um simplório, e um simplório não é uma pessoa piedosa. Se estudarmos a lei de Deus
que é uma revelação da mente de Deus. Se estudarmos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, cultivaremos a mente de Cristo e seremos sábios, não apenas na igreja, mas em todas as situações. Agora, ele diz, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Agora veja o versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Havia essa ideia, lembre-se do que nós estudamos na última lição, há essa ideia de que ele recebeu os mandamentos de Deus, e ele recebeu a sabedoria de Deus, e ele levou a sério, e ele estimou, e ele fazia disso como se fosse seu, e começou a mudar ele, transformar ele. É quase onde é como se tornar uma parte de você. Quando você está aprendendo, por exemplo, a lutar karatê, ou luta livre, ou boxe, enfim, o professor muitas vezes faz você fazer um movimento, algo parecido assim, ó. Tipo isso aqui, ó. Tipo, é algo impressionante. Mas enfim, de novo, ele manda você repetir várias vezes. E você pensa, não é isso que eu pensava que ia ser. É tão chato. Mas aí um dia você dá um soco, alguém dá um soco em você e automaticamente sua mão se move nessa direção e você bloqueia o soco. Você entende? Isso se torna uma parte de você, se torna um hábito. Quando eu estou ensinando alguém a atirar em um arco e flecha, é a mesma coisa. Eventualmente, eles não estão mais pensando e se tornou parte deles, se tornou um hábito para eles. Então, os cotovelos, os dedos, as duas mãos, os seus olhos, todos, os seus pés, os seus ombros, tudo isso faz o que deveria fazer, porque praticaram isso antes e se tornou uma parte deles, ok? E do mesmo jeito, esses mandamentos não eram apenas algo que Davi tinha ou teve, mas foi algo em que ele meditou e se tornou parte dele. E aqui está algo que é muito importante, eu já vi isso sozinho na vida, você sabe, quando as coisas estão indo muito bem por aqui. Agora, eu leio a Bíblia por diversão, assim, para aprender a cultivar a mente de Cristo, mas quando as coisas ficam de fato difíceis, que há problemas, há guerra, há todo tipo de coisa acontecendo, eu leio a Bíblia procurando desesperadamente por uma resposta, precisando de conforto. E foi assim que a vida de Davi era. Se você olhar para ele, estava cheio de muitas batalhas, muitas provações e muitos problemas. E foi isso que o levou à palavra de Deus. Mas nós não devemos apenas ouvir. Lembre-se do que eu disse, você pode viver e aprender, ou você pode aprender e viver. E não devemos esperar tempos difíceis para nos levar até a palavra de Deus. Nós devemos ir à palavra de Deus por conta própria, porque isso é sábio, porque é necessário. E para honrar a Deus acima de tudo. Agora, ele diz, versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Agora, jovem, não comece, você sabe, não comece a passar por este estudo e talvez ler um capítulo por dia, algum lugar da Bíblia, e depois pensar em um mês que você já é mais sábio que todos os seus professores. E também, por favor, enquanto você estudar a Bíblia, por exemplo, sua mãe, seu pai dizer para você fazer algo e você vai dizer, mas onde está isso na Bíblia? Não faça isso, porque isso vai te machucar, vai trazer muitos problemas e vai demonstrar um espírito de orgulho e de rebelião em você. Mas a verdade nisso, há tempo, não em uma semana, nem em um mês, não mesmo em um ano, mas com o tempo as Escrituras o tornarão sábio, ainda mais sábio do que seus professores. Eu conheço muitas pessoas que têm uma grande quantidade de informações na cabeça sobre todos os tipos de disciplinas, mas eles são tolos no seu comportamento. Mas uma pessoa que estudar a palavra de Deus será sábia, vai ter conhecimento prático, mas mais importante, terá um caráter transformado, que será cada vez mais parecido com a pessoa de Cristo. E eles, de forma natural, vão fazer as coisas certas. Agora, ele diz, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Agora, vamos voltar de novo. Olhe para algo que é muito importante. Quanto amo a tua lei. Versículo 97, é a minha meditação, todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. A minha meditação durante todo o dia é para sempre meu. E em seguida, versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos.
Você entende? Ele não está falando apenas, ok, eu peguei a Bíblia, li uma vez e pronto. Ele está falando sobre se tornou uma parte de sua vida. Então, se você foi, eu sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Agora, aqui está algo. Você aprende os mandamentos de Deus, não apenas lendo, memorizando ou meditando sobre eles. Você também os aprende praticando. Eu poderia sentar aqui com um vídeo e deixar... Deixa eu dar um exemplo. Aqui, vamos lá. Aqui está um arco primitivo, ok? Eu poderia sentar aqui e eu poderia te dizer como atirar com essa coisa. Eu poderia te dizer como amarrar isso aqui, ó, o que não é muito fácil. Eu poderia te dizer como colocar uma flecha nele. Eu posso te dizer como ficar de pé com seus ombros, como seus ombros deveriam estar, o seu dedo deveria ficar. Eu poderia te contar tudo. Poderia passar por cima de tudo isso, por cima de tudo isso. Mas até você, na verdade, pegar essa coisa na sua mão, colocar na sua mão e começar a passar por todos esses movimentos comigo te guiando, você vai fazer isso dia após dia, dia após dia, você vai fazer isso e não vai filmar, enfim, bem, é difícil. Bem, é da mesma maneira nas escrituras, jovens, e vocês precisam entender, nós aprendemos as escrituras fazendo isso com elas, trabalhando, você faz, você começa a ver, é assim, é isso que se aplica a isso, essas funções, ou o homem, eu era muito, muito rigoroso nisso, naquilo, isso é muito, muito comprometedor. Você entende? Então, você sabe, Davi tinha mais discernimento do que os seus professores. Davi era mais sábio do que muitas pessoas que eram muito mais velhas do que ele. Por exemplo, há anciões na minha igreja em que eu sou mais velho que todos eles, mas eu vou até eles para pedir conselhos. Então, é a minha meditação todo dia. Versículo 97. Os teus mandamentos era dele, era parte dele. De novo, 99. Porque medito nos teus testemunhos. E vamos ver, versículo 100. Ele observava os preceitos, ele observava o que ele estudou. E você e eu devemos fazer a mesma coisa. E é muito importante. Muito, muito importante. E de novo, olha, se você quer ser um atleta, se você quer ser um atleta olímpico, eles geralmente começam com cerca de 6 anos. E toda a vida deles é diferente, muda naquele momento em que eles perceberam que querem se tornar um atleta olímpico. Eles comem de forma diferente que todas as outras pessoas, acordam mais cedo do que todos os outros. Eles não têm tanto tempo livre quanto os outros têm, são devotados, ali, dedicados ao treinamento, até que a disciplina deles se torna uma parte deles. Eles estão fazendo isso, quando nem percebem, estão fazendo. E olha, eles fazem isso por 20 anos ou mais para obter uma medalha que perecerá. Eu não quero tirar nada disso, é incrível ser atleta olímpico. Mas se eles podem dar tanta devoção a coisas temporais, quanto mais você e eu devemos nos dedicar àquilo que é eterno, sabendo que Deus, a crer em Deus para salvação, através do seu Filho Jesus Cristo, e depois estar em conformidade com a imagem de Deus, por intermédio do estudo da sua palavra e como veremos na próxima lição, através da oração. Duas coisas, aqui sempre, duas coisas. A palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus e a oração. Ok? Bem, eu acho que dessa vez, você sabe, talvez um dia você tenha que passar por aqui, eu vou te ensinar como atirar com uma coisa dessa. Mas até isso, Deus te abençoe e eu estou ansioso para vê-lo na próxima lição. Bye.